O filme Tough Turf inicia-se com a queda abrupta de Morgan Hiller, um jovem oriundo da elite, lançado em um novo mundo urbano após a falência de sua família. Este deslocamento não representa apenas uma mudança de ambiente, mas marca simbolicamente a descida ao inconsciente, uma travessia necessária para a ruptura com a persona anterior. O protagonista se vê forçado a reconstruir sua identidade, agora em território hostil, desprovido dos antigos privilégios que sustentavam sua autoimagem. O drama se estrutura em dois grandes atos que espelham a travessia arquetípica do herói, sendo o primeiro marcado pela desorientação e o segundo pela confrontação direta com as forças sombrias. O primeiro momento da narrativa mostra Morgan confrontando os limites do novo ambiente escolar, onde gangues controlam os espaços liminares. Sua recusa em se submeter à lógica de submissão imposta pelo grupo liderado por Nick Hauser é a expressão da recusa do chamado, etapa fundamental na jornada do herói. A paixão por Frankie, a jovem associada ao líder da gangue, simboliza a atração inconsciente pelo aspecto sombrio do feminino, representado aqui pela figura da ânima ainda não integrada. Morgan é atraído por aquilo que desafia sua identidade estabelecida, antecipando o processo de individuação. O segundo momento da narrativa apresenta a ruptura. Após o sequestro de Frankie, Morgan é compelido a enfrentá-la em um confronto direto com sua sombra. O embate no armazém abandonado não é meramente físico. Trata-se de uma representação simbólica do confronto com os aspectos negados do próprio ser. A violência contida neste ambiente remete à emergência de conteúdos arquetípicos inconscientes, os quais devem ser integrados para que o self possa emergir de modo autêntico. O espaço do armazém é, portanto, um útero simbólico de renascimento. A trilha sonora do filme opera como manifestação direta do inconsciente coletivo da época. A alternância entre o punk, representado por bandas como Jim Carroll Band, e o soul, como em Jack Mack and the Heart Attack, evidencia a oscilação entre os polos instintivos da sombra e a busca por ordem e reconciliação. As músicas associadas à violência simbolizam a morte simbólica de identidades passadas, evocando rituais de passagem ancestrais, em que o sujeito precisa abandonar o antigo eu para renascer transformado. As cores utilizadas nos cenários reforçam esta leitura simbólica. Os ambientes periféricos, marcados por tons neutros e desbotados, refletem o peso da repressão social e o empobrecimento psíquico. Em contraposição, os clubes noturnos explodem em cores vibrantes, vermelhos, roxos e tons neon, que aludem à liberação dos instintos e ao mergulho em zonas inconscientes. Esses espaços não representam apenas lugares físicos, mas portais para dimensões interiores que o herói é obrigado a explorar. A estrutura narrativa remete a mitos universais. O romance entre Morgan e Frankie resgata o arquétipo do amor proibido, reatualizando o mito de Romeu e Julieta. Tal estrutura sugere que o desejo que atravessa barreiras sociais não é apenas romântico, mas um símbolo da busca pela totalidade psíquica. O amor aqui é uma ponte entre mundos opostos, o consciente e o inconsciente, o eu idealizado e a sombra oculta. Outros arquétipos emergem com clareza. Jimmy Parker, personagem interpretado por Robert Downey Jr., assume a função do trickster, aquele que desestabiliza o sistema por meio do humor e do absurdo. Ele representa a energia psíquica caótica necessária para romper com estruturas rígidas e permitir a transformação. Sua presença disruptiva oferece ao herói pistas sobre como sobreviver ao caos e encontrar novas formas de ser. Assim, Tough Turf se apresenta já na sua introdução como um campo fértil para a leitura simbólica e junguiana. Por trás de sua estética juvenil e narrativa de rebeldia, há uma trajetória arquetípica de mergulho no inconsciente, confronto com a sombra e tentativa de integração. As camadas simbólicas se entrelaçam entre trilha sonora, cores, espaços e personagens, desenhando um mito moderno da individuação sob as tensões morais e sociais dos anos 1980. Ambientes e cenários como arquétipos espaciais. A ambientação de Tough Turf não serve apenas como pano de fundo narrativo, mas funciona como expressão simbólica dos estados psíquicos em transformação.
Cada espaço do filme é portador de uma carga arquetípica específica, operando como espelho das etapas internas do processo de individuação. A cidade, dividida entre regiões periféricas e ambientes elitizados, revela o contraste entre a repressão do inconsciente e a superficialidade da persona. A escola pública representa o primeiro território de confronto. Trata-se de um espaço liminar, onde o ego do protagonista entra em choque com forças coletivas que atuam como sombra social. Os corredores estreitos e os olhares de desconfiança configuram um campo simbólico de tensão, onde Morgan precisa abandonar sua antiga persona aristocrática para não ser destruído. A escola, nesse contexto, é o templo da prova, o lugar em que o ego será testado pela pressão da coletividade e pelo despertar dos instintos sombrios. O clube noturno, em contrapartida, representa a zona da liberação inconsciente. As luzes pulsantes, a dança frenética e a música agressiva evocam a experiência do dionisíaco, onde o indivíduo é tomado por forças instintivas que dissolvem as fronteiras do ego. É nesse espaço que Frank, a ânima ainda não integrada, se manifesta com intensidade máxima, sedutora, ambígua, perigosa. Morgan é atraído por esse mundo como se atraído por um sonho que contém tanto fascínio quanto ameaça. O Country Club, por outro lado, oferece uma representação moribunda da persona social. O piano, a conversa refinada, o comportamento contido, tudo remete à tentativa desesperada de Morgan em sustentar sua antiga identidade. Contudo, esse espaço é esvaziado de vitalidade, funcionando como simulacro de um passado que já não existe. O reencontro com esse ambiente evidencia a necessidade de abandonar estruturas caducas que já não servem a um novo momento psíquico. O armazém abandonado, onde se desenrola o clímax do filme, corresponde ao arquétipo do ventre da baleia, tal como descrito por Joseph Campbell e resgatado por Jung em sua análise do herói. O ferro enferrujado, a penumbra, a ausência de lei, todos esses elementos denunciam a descida ao inconsciente profundo. É nesse espaço arquetípico que Morgan encontra sua sombra projetada na figura de Nick. O embate não é apenas físico, mas simbólico. Trata-se da integração do instinto de violência, da sexualidade reprimida e da necessidade de afirmação de si. Os cães de guarda presentes na cena do armazém operam como símbolos dos instintos primários. Sua presença remete ao arquétipo do guardião do limiar, aquela força que testa o herói antes de permitir a passagem para a próxima etapa de desenvolvimento. O fato de Morgan enfrentar esses cães é indicativo de sua prontidão para o sacrifício simbólico, a renúncia à falsa segurança do ego para acolher o perigo da autenticidade. Mesmo a casa onde Morgan vive com os pais carrega conotações simbólicas. Longe de ser um lar acolhedor, ela funciona como espaço de ruína da autoridade. O pai enfraquecido e a mãe passiva compõem um cenário de dissolução das figuras parentais arquetípicas. A decadência do ambiente familiar reflete a crise do patriarcado tradicional, em que o velho sábio já não orienta e o ego jovem é compelido a buscar sua própria bússola. Dessa forma, cada cenário em Tough Turf manifesta um aspecto do inconsciente e opera como catalisador da transformação psíquica do protagonista. A geografia do filme é essencialmente uma geografia interior, um mapeamento simbólico de um processo iniciático, em que o herói deve atravessar espaços carregados de energia arquetípica para renascer como um self mais inteiro. Os ambientes não são passivos, eles são agentes da individuação.
Morgan Hiller, ao longo da narrativa, apresenta um repertório comportamental moldado por contingências específicas que variam conforme o ambiente. A intervenção no assalto, logo no início do filme, é evocada por uma situação de injustiça social. A resposta de Morgan, ao impedir o roubo, produz um reforço positivo interno, traduzido em sensação de dignidade e autoafirmação, apesar das consequências sociais adversas. Essa primeira ação estabelece um padrão de oposição às normas locais que se repetirá em diversas formas. Sua persistência na aproximação com Frank, mesmo diante da rejeição e ameaça da gangue de Nick, demonstra resistência a estímulos aversivos. A solidão e o risco são incorporados como parte da experiência, funcionando como reforçadores negativos. Ao persistir, Morgan evita o sentimento de exclusão e reafirma seu valor pessoal diante de si mesmo. O comportamento é mantido não por ganhos sociais, mas pela eliminação de estados emocionais desconfortáveis, operando sob controle de reforços privados. O confronto final no armazém é uma resposta clara a uma contingência intensificada, o sequestro de Frank. O estímulo aversivo exige uma ação imediata e intensa, resultando em um comportamento operante de enfrentamento. O embate com Nick e a superação dos obstáculos físicos representam não apenas uma vitória simbólica, mas a eliminação de uma ameaça concreta. Trata-se de um reforço negativo eficaz, que fortalece o repertório de enfrentamento de Morgan para futuras situações. Outros aspectos do comportamento de Morgan revelam padrões de extinção. Seu gesto de tocar piano em um clube elitizado, buscando reativar traços de sua antiga identidade, é ignorado pelo público ao redor. A ausência de reforço social leva ao desaparecimento progressivo desse comportamento, antes valorizado em seu contexto original. A extinção aqui sinaliza o esvaziamento da antiga persona aristocrática, cada vez mais deslocada no novo cenário. Ao longo do filme, observa-se a generalização de respostas previamente adquiridas. A habilidade física e a coragem, características de seu passado atlético, são agora aplicadas em situações de risco urbano. A bicicleta, instrumento simbólico de autonomia, é usada como meio de fuga, ataque e mobilidade. Esse comportamento generalizado permite que Morgan adapte antigas competências a novos ambientes, revelando plasticidade comportamental sob novas contingências. Os ambientes do filme funcionam como campos operantes de reforço e punição. A escola, marcada por olhares de hostilidade e regras não escritas, pune a expressão da individualidade. Já os clubes noturnos, mesmo caóticos, reforçam a espontaneidade e a liberação emocional. Cada ambiente organiza os comportamentos de Morgan por meio de regras contingenciais implícitas, delimitando o que pode ou não ser expresso. O comportamento de Morgan diante dos pais também revela contingências familiares em colapso. A autoridade paterna fragilizada e a passividade materna deixam de operar como estímulos discriminativos. Sem referências estáveis de reforço dentro do lar, Morgan passa a buscar controle sobre seu próprio ambiente externo. A falência simbólica do pai retira os parâmetros de conduta anteriores, abrindo espaço para a reorganização de seu comportamento por novas fontes de reforço, sociais, emocionais e simbólicas. O desenvolvimento comportamental de Morgan ao longo da narrativa se entrelaça com sua jornada arquetípica. A transformação do herói não ocorre apenas no plano simbólico, mas também na reconfiguração de seu repertório de respostas diante de reforçadores mutáveis. Seu processo de individuação está diretamente vinculado à modificação das contingências que o cercam e à forma como responde a elas. Morgan não apenas se transforma interiormente, ele aprende a agir de novas formas, modelado tanto por símbolos quanto por consequências sociais. Jornada arquetípica e processo de individuação, de Morgan Hiller. A trajetória de Morgan Hiller em Tough Turf revela uma clara articulação com os estágios da jornada arquetípica descrita por Jung, na qual o processo de individuação exige a dissolução da persona, o confronto com a sombra e a integração dos opostos psíquicos.
Desde a sua chegada ao novo ambiente, Morgan é forçado a encarar o colapso de seu antigo self idealizado, construído sobre os pilares frágeis do status econômico e da identidade herdada. O deslocamento espacial corresponde a uma transição simbólica. Ele não está apenas trocando de bairro, mas atravessando um limiar entre mundos psíquicos. Inicialmente, Morgan assume a persona do rebelde aristocrata. Suas roupas alinhadas, sua altivez comportamental e sua tentativa de manter o refinamento musical funcionam como mecanismos de defesa, cuja função é preservar a ilusão de controle sobre o caos emergente. Essa persona, no entanto, entra rapidamente em fricção com a realidade periférica, sendo desmascarada pela força bruta do ambiente. A tentativa de reinserção no antigo círculo, como quando toca piano no country club, evidencia a fragilidade dessa máscara social diante de novas exigências do inconsciente. A sombra de Morgan emerge à medida que ele se envolve com Frank e confronta Nick. A violência reprimida, o desejo proibido e os impulsos sexuais são progressivamente projetados sobre esses dois personagens. Frank representa a ânima em sua forma sombria, sedutora, ambígua, difícil de alcançar, enquanto Nick encarna a agressividade pura, o desejo de dominação e o controle do território. Ambos operam como espelhos que devolvem a Morgan os aspectos que ele tentou reprimir em nome de uma identidade idealizada. O enfrentamento com Nick no armazém abandonado é o ápice do mergulho na sombra. O espaço físico do armazém, escuro, enferrujado e à margem da ordem social, simboliza o inconsciente coletivo em estado bruto. Ali, Morgan não luta apenas contra o outro, mas contra si mesmo. O embate representa a confrontação direta com os aspectos negados de sua psique. A luta não tem caráter moralizante, mas transformador. O que se espera não é a vitória do ego, mas a sua transfiguração pela sombra. A integração da ânima ocorre a partir do resgate de Frank. Ela, enquanto imagem interior do feminino, deixa de ser apenas objeto de desejo e se torna ponte entre os mundos. Sua vulnerabilidade exposta, somada ao gesto de Morgan em protegê-la sem recorrer ao narcisismo heróico, indica um novo estágio de relação com a feminilidade interna. Ao abraçar sua própria sensibilidade, Morgan rompe com um modelo rígido de masculinidade que lhe havia sido imposto, agressivo, hierárquico e autocentrado. Esse percurso também implica uma reconfiguração da relação com o pai. Embora o pai de Morgan esteja ausente como guia simbólico, sua ruína funciona como catalisador do amadurecimento do filho. A queda da figura paterna tradicional deixa um vácuo que não é preenchido por outro homem, mas por uma reorganização interna da autoridade. Morgan passa a ocupar a posição de agente de sua própria individuação, sem depender da aprovação do superego familiar. Ao longo dessa jornada, Morgan transita entre dois polos que Jung definiu como essenciais à totalidade: ordem e caos, controle e entrega, masculino e feminino, civilização e instinto. A bicicleta, utilizada em diversos momentos do filme, simboliza essa travessia autônoma entre mundos. Diferente dos carros luxuosos dos Tuffs ou dos salões ornamentados do clube, a bicicleta é simples, direta e pessoal, metáfora do deslocamento interno e da autoexploração psíquica. Os personagens secundários de Tooth Turf ampliam o campo simbólico do filme ao expressarem arquétipos complementares que interferem diretamente na jornada de Morgan. Nick Hauser, líder da gangue, não é apenas antagonista funcional. Ele representa a sombra coletiva, ou seja, os aspectos violentos, destrutivos e caóticos que permeiam o inconsciente do grupo social ao qual Morgan se integra. Sua aparência agressiva, sua liderança autoritária e sua relação possessiva com Frank são expressões do poeira eternos distorcido, a figura do adolescente eterno que recusa amadurecer, aprisionado na compulsão pelo domínio. O personagem Jimmy Parker, interpretado por Robert Downey Jr., funciona como trickster arquetípico. Suas ações irreverentes, suas piadas desconcertantes e seu comportamento aparentemente irresponsável atuam como forças de desestabilização simbólica.
O trickster, segundo Jung, é necessário para quebrar estruturas rígidas do ego e introduzir o elemento caótico que favorece a transformação. Jimmy, ao rir diante da violência e ao atravessar o filme com leveza, serve como catalisador cômico da individuação de Morgan, oferecendo respiros em meio ao drama da travessia. Os pais de Morgan, por sua vez, representam o colapso das funções tradicionais da autoridade e da proteção. O pai, fragilizado e resignado, encarna o arquétipo do velho sábio degenerado, cuja sabedoria já não guia nem orienta. A mãe, ausente e passiva, não oferece suporte emocional. A falência dessa estrutura familiar impulsiona Morgan a buscar seu eixo fora do lar. A ausência de modelos sólidos não o paralisa, mas obriga o ego juvenil a desenvolver recursos internos próprios, um movimento típico da jornada arquetípica de emancipação. O desfecho do filme, marcado pela dança final entre Morgan e Frank no clube, está longe de configurar uma reconciliação com a ordem social. Não há casamento, nem restauração da estrutura familiar ou retorno ao status anterior. O que se observa é um momento liminar, uma zona de suspensão onde os personagens se mantêm entre mundos. A dança funciona como metáfora da fluidez psíquica conquistada. A sombra foi integrada, mas o self ainda não está plenamente estabilizado. A individuação é processo, não ponto de chegada. Essa suspensão final reflete uma característica importante das narrativas junguianas modernas, a recusa em oferecer finais felizes convencionais. A conquista do herói não é a glória, mas a complexidade. Ao aceitar sua ambiguidade e caminhar com a sombra integrada, Morgan atinge um novo patamar de consciência. Ele permanece num limbo entre os códigos da elite e os da periferia, entre o antigo eu e o novo ser, simbolizando o desafio contemporâneo de manter-se autêntico em territórios de tensão. Casos clínicos de jovens em transição social evidenciam padrões semelhantes. A queda abrupta de status, como no caso de famílias que perdem seu capital financeiro, costuma desestabilizar a identidade egóica construída sobre o prestígio. Em situações como essas, é comum que o sujeito projete sua sombra em figuras marginalizadas, gangues, comunidades periféricas ou mesmo familiares próximos. A violência exterior costuma ser um espelho da fragmentação interna. A psicoterapia junguiana, ao identificar esses padrões simbólicos, propõe o resgate da sombra e a construção de pontes com o inconsciente por meio da arte, do sonho e da imaginação ativa. Um caso análogo ao de Morgan envolveu uma adolescente de classe média alta que, após perder sua posição escolar de destaque devido a problemas financeiros da família, passou a se envolver em confrontos físicos com colegas de contextos sociais diferentes. A análise revelou que tais atitudes não eram simples reações impulsivas, mas tentativas inconscientes de reintegração psíquica. Ao trabalhar os símbolos emergentes nos sonhos, escadas quebradas, jaulas, pontes instáveis, foi possível articular o processo de individuação como forma de elaborar a dor da perda e transformar a agressividade em afirmação construtiva do self. Tough Turf, nesse sentido, não é apenas um drama juvenil sobre violência e romance proibido. É uma narrativa mítica, estruturada sobre os alicerces do inconsciente coletivo. Morgan Hiller emerge como um arquétipo contemporâneo do herói desajustado, cujas batalhas são mais internas que externas. Sua verdadeira rebeldia não reside na oposição ao mundo, mas na coragem de integrar seus opostos. Como disse Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Tough Turf nos lembra que, para atravessar a margem escura do inconsciente, é preciso mais do que coragem. É preciso aceitar dançar com a sombra.